Apesar de a gente ter aí a classificação granulométrica do solo, isso não vai adiantar para que a gente consiga caracterizar completamente o material. Por quê? Porque o solo tem propriedades plásticas que vão influenciar no comportamento do material no campo. Essas propriedades plásticas elas vão estar dependendo da composição química e mineralógica do material, das partículas que compõem o solo. E isso não pode ser identificado na granulometria, né? E ainda assim, elas vão variar dependendo do teor de umidade que elas estiverem sujeitas no campo. A plasticidade dentro da mecânica dos solos consiste na maior ou menor capacidade de o solo ser moldado. Segundo Caputo, ele ainda diz que é uma das mais importantes propriedades das argilas. Fazendo uma correlação aí com a lei de Hooke, nós sabemos que quando a gente tem um corpo elástico, esse corpo se recupera a forma e o volume original quando a gente cessa a ação das forças externas. Já um corpo plástico, ele não tem essa recuperação do seu estado original quando a gente cessa as forças, né, que estão deformando esse corpo. Então, em geral, a gente, nos nossos materiais utilizados aí na construção, a gente tem a fase elástica e outra plástica, e os solos apresentam as duas fases, né? Porém, cada um tem uma predominância aí entre uma e outra. O aço, por exemplo, ela tem mais uma predominância na fase elástica. A gente trabalha com ele nessa fase. O chumbo já apresenta uma predominância aí na fase plástica. Já o solo ele vai apresentar essa predominância na fase plástica, porém a sua maior ou menor plasticidade vai depender aí, né, da composição química e mineralógica do material, e isso daí ainda vai variar dependendo da umidade que ele está, né? Então a gente tem aí ensaios de limites de consistência, né, que com esses resultados, juntando com observações de campo, que são ensaios de campos que a gente vai aprender no curso de obras de terra, né, mais o valor da umidade do material e a granulometria, a sua granulometria, a gente consegue já fazer uma avaliação preliminar das características de compressibilidade e resistência de um solo saturado. Então, essa avaliação é feita através de correlações que foram desenvolvidas por vários autores há tempos atrás, e essas correlações são feitas entre os resultados dos ensaios que nós vamos ver agora nessa semana, de limites de consistência, né, mais a granulometria, mais essas sondagens, que nós vamos ver mais à frente. Isso aí correlaciona com os parâmetros da mecânica dos solos, né, que são coeficientes de adensamento, coeficiente de compressibilidade, ângulo de atrito e coesão. Então, esses parâmetros da mecânica do solo são parâmetros que vão servir para que a gente faça cálculo de tensão de deformação e recalques, né, do material, e nós vamos poder utilizar esses valores de granulometria e limites de consistência aliados às sondagens para poder tá estimando aí, né, esses parâmetros que nós vamos usar nos nossos cálculos futuros. Porém, essas estimativas têm que ser utilizadas com muito critério para que a gente não possa ser levado a erros, né? Então, a gente avalia até onde a gente pode utilizar essas correlações. Em alguns pontos, a gente vai ter que fazer ensaios aí mais precisos para poder obter resultados específicos. O solo, quando tem a umidade muito elevada, ele apresenta como se fosse um fluido, né? E a gente diz que esse material está no estado líquido. Quando essa umidade vai reduzindo, esse material vai passando para o estado plástico, que você molda, depois para um estado semissólido, que ele já começa
a trincar e finalmente para um estado sólido, né, que ele fica duro e quando você tenta moldar ele, ele quebra e esfarela. Então a gente tem aí que os valores de umidade que representam a interface entre cada um desses estados são chamados de limites de consistência. Então nós temos aí 3 limites de consistência para dividir esses 4 estados, né? O limite de liquidez, dividindo, que é a umidade, né, que divide o estado líquido do estado plástico, o limite de plasticidade, que é a umidade que divide o estado plástico do estado semissólido, e o limite de contração, que é a umidade que divide o estado semissólido do estado sólido. Então, nesse gráfico aí, a gente consegue visualizar os 4 estados, e entre cada um a gente tem aí os limites de liquidez, né, que está escrito aí LL, né, o limite de plasticidade e o limite de contração, né, dividindo cada um desses estados. Os limites de liquidez e plasticidade, eles foram apresentados pelo sueco Atterberg em 1911, e por isso a gente chama esses limites também de limites de Atterberg. Já o limite de contração, ele foi apresentado por Haynes. Então nós temos aí o solo no estado líquido, ele se apresenta como uma lama e não se consegue moldar. O solo no estado plástico se apresenta como uma massa e aí você consegue moldar ele facilmente. Já o solo no estado semissólido, ele, ao ser moldado, ele começa a rachar, né? Começa a se quebrar. E no estado sólido, ele forma-se torrões, né, duros, e quando a gente quebra eles, eles vão se esfarelar. Mas nos próximos vídeos aí nós vamos aprender agora a saber, né, calcular aí qual é a umidade de cada um desses limites para cada tipo de solo.